Tá ok? É, falar sobre o reino, esse assunto nós já enfrentamos muitos anos, eu creio que mais de 50 anos. E eu estou colocando esse slide aqui, era, vamos dizer assim, um início na missão de evangelismo aos judeus, e hoje a missão mudou o nome para Instituto Tzadik Baimuná. No hebraico, Tzadik é justo, Baimuná pela fé. Então, é um nome que se identifica mais para o judeu, porque ele vê o nome missão, aí ele fala, vocês são missionários e já corta a conversa. Mas quando eles veem instituto, uma palavra neutra, e uma palavra em seguida hebraica, ele vai ouvir. Então, hoje o instituto está funcionando, Vera Lúcia e eu damos aula lá, este ano não vamos dar. Nós estamos morando aqui, estamos aqui com os irmãos, então o tempo nós estamos dedicando mais aqui. E nesse curso, Conhecendo o Messias nas Escrituras, são vários professores, várias matérias. No meu caso, eu estaria dando o plano de Deus na história, desde Gênesis até Apocalipse. E quando você percorre a Bíblia, analisando todos esses pontos, você vai ligando todas as informações. Não é uma informação isolada, é como aquele ditado, né? Você tem um texto, você tira de um contexto e serve como pretexto. Muitas vezes você fica limitado a uma passagem e monta uma doutrina em cima dessa passagem. Só que quando você consegue verificar outras passagens correlatas, vocês vão verificar que aquilo que você fez é errado. Então você tem que ser coerente, sabendo que o Espírito de Deus, ele é o autor das Escrituras. Ele moveu homens. Inspirada é a palavra de Deus. Os homens foram movidos, não que os homens são inspirados. Os homens são movidos pelo Espírito. O autor das Escrituras é o Espírito. Então, quando você lê, eu sempre costumo falar, quando você abre a Bíblia, ou sozinho, ou no meio de muitas pessoas, o Espírito de Deus está presente. E ele vai conduzir a toda a verdade. Então, conhecendo o Messias nas Escrituras é o ponto básico. Vocês estão vendo aqui, lá na direita, o logotipo do Instituto, e aqui à esquerda, esse é um desenho que eu fiz há muitos anos. Já quando entrei na missão, eu fiquei impressionado com essa palavra de Isaías 9:6, e o Senhor permitiu fazer, de acordo com Êxodo 25, a descrição da menorá. Então, ao invés de escrever Dirceu ou alguma coisa, sabe, eu ponho esse logotipo. Se você olhar qualquer desenho aqui, um slide aqui, vocês vão verificar. Se tiver isso aí, pode ter certeza que estou fazendo isso não para aparecer, mas como direito. Nós tivemos uma experiência de um irmão russo e ele falava sobre a nova era. Ele tinha vários slides e passava, vamos dizer, fazendo conferência em vários lugares. Chegou um ponto que ele foi proibido de usar os slides que ele tinha feito, porque uma mulher, uma moça, entrou com uma ação e pegou os direitos de todos aqueles slides, de tal modo que ele teve que, nós ouvimos dele essa informação, ele parou de falar, porque ele não podia, era proibido falar os slides dos desenhos que ele mesmo fez. O diabo faz isso. Então, sempre eu falo para Vera Lúcia, meus filhos, né, qualquer irmão, quando o Senhor der alguma coisa para você e você desenvolver, põe ali o seu nome, não para aparecer, mas simplesmente para identificar que a pessoa não pode pegar aquilo e fazer como ela bem entender. Então, por isso que eu ponho. Então, observando esse ponto, vocês estão vendo aqui em hebraico,
É, aqui é um pedaço dos manuscritos do Mar Morto. E esses manuscritos foram descobertos no ano 1947, lá numa caverna em Curã, né? Vocês podem é interessante saber que no ano seguinte, em 1948, foi estabelecido o Estado de Israel. Coincidência, né? E o que eles encontraram lá? Todos os manuscritos mostrando a Bíblia hebraica. Uma coisa que Deus fez para que Israel, num ano depois, pudesse se tornar o Estado de Israel. E vocês estão vendo aí, aqui vocês pegando ali, Pelé, a setinha, a palavra é essa daqui. Depois tem Ioetz, El Gibor quer dizer, El é Deus, né? Nós vamos verificar isso aí. Deus forte. E está falando aqui do Messias. Está falando do Messias Jesus. E esta passagem, não somente esta, mas de Isaías 11 também, tem a descrição, foi que motivou o meu coração de colocar isso daí. E o que vocês poderão observar, Isaías 9,6, nós lemos o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será. Notem que o menino nasceu, o filho nunca nasceu. O menino, como o homem, nasceu, mas o filho foi dado lá na cruz. Esse é um versículo que nós cristãos usamos no fim do ano para dar a mensagem, né? Mas note o que é o nome dele: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quando você fala maravilhoso, é essa palavrinha aqui, Pele, essa aqui. Então, observando, a outra, Ioetes, que é conselheiro, a terceira seria El Gibor, Deus forte, e a quarta, Aviade e Shar Shalom. Está falando a respeito do nome do Messias. E o que vocês podem verificar que a Bíblia ela vai informar quem é o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que é o Redentor, o Deus que tem tudo sob o seu controle. Então, eu vou colocar da seguinte maneira. Não preciso falar nada que está falando aqui de um rei, de um reinado, uma coroa. A coroa que nós conhecemos. Mas observem, está se referindo a um reino. E quando nós falamos o reino messiânico, está identificando quem é esse rei. É o Messias. Nós vamos comentar daqui a pouco um pouquinho mais sobre o Messias. Mas um reino messiânico no coração dos homens, a Bíblia fala que é na terra. Ah, mas ele não reina na terra. Ele está reinando nos céus. Ele pode estar reinando no seu coração. Mas a Bíblia fala no reino na terra. E você já pode imaginar a dificuldade que os crentes estão observando hoje com muitos pastores que se levantam e falam que não existe mais reino. Não tem mais reino. E o reino que tem está reinando no coração. Será que a Bíblia está toda errada? Então, o que eu vou fazer? Desde o início, nosso objetivo era mostrar de uma maneira evidente, primeiro para Israel, e depois, não, vamos dizer assim, como consequência, não, Israel e para as nações, que existe
um Senhor, Criador dos céus e da terra. No ano da comemoração do Estado de Israel, na verdade, 33º ano, 33 anos da fundação de Israel, a missão lançou um folheto. E esse folheto tinha esse título, Futuro do Mundo em Profecia. E nessa ocasião, esse folheto alertava para o judeu, aqui foi feito especificamente para um judeu, existe a versão para os gentios. Mas aqui para o judeu você vai verificar nomes, por exemplo, olha aqui, Yeshua, vários nomes que o judeu ele entende. Então, há o folheto específico, mesmo folheto para os não-judeus, e esse específico para o judeu. E vocês estão vendo aqui um gráfico com todas as passagens, e inclusive falando do reino messiânico, com detalhes, uma explicação, e não para aqui não, tem um reino eterno na sequência. Então, observe, esse folheto foi feito pela missão na ocasião, em 1981, 33 anos depois da fundação do Estado de Israel. Aqui, Vera Lúcia e eu tivemos a oportunidade de participar, mas Roberto Brennan, um americano, Robert Brennan, eu acho que já está com o senhor, não tem informação mais. E ele foi um dos fundadores da missão, juntamente com o Dr. Eros Pasquini, Dr. Euclides, o avô da Aliciane, que está aqui conosco. E nessa ocasião foi lançado esse folheto. Muito bem, mas nós temos depois um outro livro que foi lançado, não sei, faz algum tempo, foi pelo trabalho da missão com a chamada da meia-noite, o Reino Messiânico. Esse livro já está esgotado e a missão não vai publicar mais, eu não sei se ela vai publicar. Já pedimos lá, eles estão pensando, né? Então, aqui simplesmente foi um trecho que eu coloquei como livro, e alguns irmãos aqui já têm, mas em termos de figura, eu tenho lá, acho que umas 10 figuras, enquanto que nós temos mais de 500 desenhos que eu vou apresentar para vocês aqui, a oportunidade que vocês terão. Eu creio que, como vai estar sendo gravado, vocês não precisam ficar tirando fotografia, porque senão vocês vão cansar de tirar fotografia, mas posteriormente vocês vão ter a edição a Gabi vai fazer isso, e eu creio que vai ficar mais fácil, inclusive, de vocês aproveitarem para evangelizar. Então, eu vou colocar as estacas aqui. Para falar sobre o reino, a gente podia usar meia hora e falar sobre o reino, mas não é assim. Vocês viram para a Vera Lúcia falar sobre o Apocalipse, quanto tempo ela levou. E para nós falarmos sobre o reino, nós ficaríamos aqui dias, meses e anos para falar. O que nós vamos fazer? Uma síntese de tudo. E eu gostaria de, antes de começar a falar do reino, colocar as estacas. E as primeiras estacas que nós temos que colocar é saber quem que é esse Messias, quem é o Deus da Escritura. Então, podíamos colocar o seguinte: a Bíblia, ela é a única fonte autêntica de informações sobre o chamado Deus. E aqui eu estou colocando a palavra Deus com uma cor bem diferente, que você bate o olho e você já pode identificar a palavra Deus. Eu estou fazendo isso porque hoje em dia o nome de Deus está tão esquisito, né? Mas vamos lá, vejam as informações. Aqui eu peguei uma informação do nosso irmão John Pentecoste. Ele tem um manual de escatologia que foi aqui traduzido para o português pelo nosso irmão Carlos Oswaldo. E
infelizmente, parece-me que esse livro está sendo esquecido em muitos lugares. E esse irmão muito precioso, nós tivemos uma aula com ele, é uma coisa maravilhosa você ouvir um servo de Deus. E ele coloca só essa frase aqui, apesar da Bíblia falar tudo isso, veja bem, seria impossível a um Deus que é infinito manter-se confinado aos limites da mente finita. Lembra que com o pecado a mente do ser humano caiu para 10, 12%. Agora imagine, numa nossa mente finita, o Deus é infinito, como é que nós vamos entender? Eu me lembro, na época da faculdade, nós trabalhávamos com o computador IBM 1130, e é aquele de fita de preencher o cartão, e muitas vezes você tinha um pacote de cartão assim, e o computador ficava 24 horas processando aquilo, e às vezes por um erro num cartão parava tudo. E quando você punha mais informações, aí o computador também dava pânico. Agora, imagine, a nossa mente finita querer entender o Deus infinito. Então, esse nosso irmão, ele fala assim como é impossível a um vaso conter o oceano. Não dá. Você quer pegar o oceano, colocar no vaso e falar assim, eu estou vendo o oceano aqui. Não, não tem sentido, você nem sabe o que é isso. Muito bem, mas vejam lá. A Bíblia, ela descreve a existência de um ser supremo, conhecido como Deus, e o identifica como todo suficiente. Apesar da palavra todo suficiente, para nós é bastante limitada, porque eu não tenho a extensão dessa suficiência. Mas ele é eterno, aí complica mais. Eu sou limitado, eu tive um princípio, não vou ter um fim, né? Agora é a eternidade. Mas esse Deus é eterno. A Bíblia, então, emprega para identificar esse Deus com uma palavra, note agora, a palavra está no singular. Essa palavra é El. El. São duas letras no hebraico, o Aleph, que é da direita para a esquerda, e o Lamed. Essa palavra Deus, vocês vão encontrar na Bíblia 2.750 vezes. Se fosse só aí, tá tudo bem. Mas olha o que a Bíblia mostra. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E a palavra Deus aqui é essa palavrinha El. Esse é o Salmo 92. Então nós podíamos fazer o seguinte, nós podíamos verificar os nomes teofóricos. Teofórico quer dizer o nome de o som. Aqui se Theo é Deus e Foros quer dizer portador. Então é um nome que tem o nome de Deus embutido. Então, por exemplo, Daniel. Olha, eu realcei aqui a letra L. Daniel. Meu Deus é juiz, olha lá. Ismael, ouvido por Deus. Rafael, curado por Deus. Gabriel, nós temos a Gabriela aqui. Olha lá, poderoso de Deus ou poderosa de Deus. Miguel, é uma interrogação, quem é como Deus? Ezequiel, fortalecido por Deus. Israel, príncipe que lutou com Deus. Elizabeth, mas como? Aparece no começo, Deus é o meu juramento. Então, temos uma ideia. Isso está difundido no mundo todo. Eu não acredito em Deus. Como você chama? Eu chamo Daniel. Interessante. Dá para perceber? Mas vamos lá. Ao descrever este Deus como Criador, agora entra a criação. A Bíblia usa a palavra hebraica no plural. Observem, plural. Eu fiz com cor diferente para vocês identificarem a primeira palavra El
e depois a sequência no plural, Elohim, que se você fosse colocar em português, você não pode escrever Deus, mas a palavra é Elohim, então é deuses. E essa palavra aparece 2.598 vezes. Qual a diferença de uma na outra? Então, observe. A Bíblia, primeiro versículo, ela já dá uma pancada na mente de qualquer pessoa, principalmente do israelita. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a palavra Deus lá não é El, é Elohim, é plural. Observe a barbaridade. Se a palavra, que é o sujeito, está no plural, como é que teria que estar o verbo? Também no plural. Não vamos bancar um caipira aqui. Nós vai, nós chega, nós volta, né? No princípio criou, o verbo está no singular. Mas o sujeito, Elohim, é plural. Isso na cabeça de um israelita, não precisa ser israelita, qualquer um de nós aqui, causa uma dúvida. Será que a Bíblia está cheia de erro? De maneira alguma. Então vamos lá verificar. Olha uma passagem, Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus. A palavra Deus aí é El, no singular. Mas no mesmo texto continua. E não há outro deuses. A palavra aí é Elohim. Agora observe. E não há outro semelhante a mim. Então nós podíamos, de uma maneira muito simples, tentar definir isto. El trata-se do ser supremo, suficiente, citado individualmente. Agora, e Elohim? Trata-se do mesmo ser supremo, criador e único. Mas não é a mesma palavra, é? Então, é único? É. Mas notem, aqui está mostrando uma situação de união. União como? Vamos observar mais. Eu creio que está dando um pano na cabeça de vocês. Vamos mais. Elohim é um título exclusivo de Deus. É um título. Como se fosse médico, é um título. Engenheiro, um título. Carpinteiro, um título. Empregado, é um título. Mas aqui está falando desse Deus. E essa palavra Deus é um título. Ah, onde está isso na Bíblia? Então vamos verificar. Olha lá, a Bíblia atesta que esta palavra Elohim caracteriza um título do Deus Criador. E sempre, eu grifei sempre, vem acompanhado do verbo, como? Singular. Singular. É. Então, o sujeito está com a palavra no plural e o verbo sempre vem no singular. Tem alguma coisa aí. Então, observe o seguinte. Apesar desta palavra Elohim ser aplicada para deuses pagãos e também para juízes, para anjos, também para homens como legisladores, nestes casos específicos, o que acontece?
o verbo irá concordar com o plural ou o singular. Totalmente diferente. Olha lá esse exemplo que eu estou citando aqui, Salmo 82, 6. Sois, quer dizer, vós, a primeira pessoa, a segunda pessoa do plural, vós sois deuses. A palavra Deus é Elohim, mas aqui sois, está no plural. Se fosse referindo ao Deus eterno, seria no singular. Veja um outro exemplo lá em João. Não está escrito na vossa lei, o Senhor Jesus citando, sois, está falando vós, sois deuses. Estão observando que o sujeito no plural, o verbo está no plural também, mas não ao Deus Criador. Deu para ver isso aí. Muito bem. Então, se é um título, a pergunta que fica é a seguinte: qual é o nome de Deus? Lembra-te do caso de Abraão, como é que é? Moisés? Ele estava lá no deserto e viu uma sarça pegando fogo, ele aproximou. E ali, então, o Senhor se apresentou para ele e falou algumas coisas com ele, falando que ele iria falar com o faraó para libertar o povo. E o que Moisés fez? Ele ouviu Deus falar para ele o seguinte: eu sou o Deus, aqui é Elohim, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Só isso seria suficiente para Moisés entender. Mas Moisés, ele teve uma audácia. Olha lá o que ele fez. Perguntou Moisés: qual é o seu nome? Aqui a palavra nome em hebraico é Shem. Que lhes direi? Eu vou chegar lá para o faraó, falar, o meu Deus mandou vir aqui. Quantos deuses tinha no Egito? Muitos. E Moisés perguntou, bom, eu vou usar a palavra Deus, eles têm o Deus deles lá. Mas qual é o teu nome? E a resposta de Deus foi esta: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou. Vocês estão vendo aí esse desenho em hebraico? Você lendo da direita para a esquerda, né? Essa primeira letrinha parece uma vírgula, né? É o Y. É Yod, a segunda Ei, aí a terceira aqui, Vav, aí repete o E. O judeu não pronuncia esse nome. O Deus, a palavra aqui, Elohim, de vossos pais me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Observe então, se nós fôssemos analisar antecipadamente essas 4 consoantes, no hebraico não tem vogal. Nós teríamos então Yod, Rei, Vav, Rei. Trata-se do nome Jeová, eu já estou transliterando. Não é Yahvé. Eu sei que muitos falam Yahvé, mas o nome é Jeová. Depois de um tempo eu mostro para vocês. Então, quando vocês falam Jeová, está corretíssimo. Revelado, note agora, 6.823 vezes, diferente de 2.000 e pouco. Significando autoexistente, sem início nem fim, e aparece na descrição da Gênese, do início dos céus e da terra. Vocês poderão ler isso aí em Gênesis 2:4. Vocês vão observar lá a palavra Senhor Deus. Essa palavra Senhor é Jeová. Aparece a primeira vez Jeová. E Deus aí é Elohim.
uma identificação. Agora, esta palavra, ela aparece na criação dos céus e da terra, mas aparece de uma maneira bem diferente. Ela aparece numa relação que eu estou chamando aqui amorosa com o ser humano. Guarde esse termo amorosa, amor. Deus é amor e mais ninguém é. Então, observe. Primeiro, estamos vendo algumas informações, mas tem mais. Qual seria a composição? Em outras palavras, qual seria o propósito da Bíblia? Nós temos, então, o Antigo Testamento, que é chamado Taná, ou a Bíblia hebraica, que o Taná é essa letrinha que vocês estão vendo aqui da direita para a esquerda, Taná. Que vocês vão encontrar no Taná, na Bíblia, a lei, aí os profetas e os escritos. Mas o que o Taná fala? O Taná, desde Gênesis até chegando no Novo Testamento, ele vai proclamar a vinda do Redentor Messias, o Mashiach no hebraico, ungido. Vou comentar um pouquinho mais sobre ele. Mas tem o Novo Testamento. O Novo Testamento, ou nós podemos falar de uma maneira literal, Brit Hadashah, quer dizer, a nova aliança. O que contém, então, o Novo Testamento? Olha lá, nós vemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, tem os livros históricos, as cartas, as epístolas e o livro profético. Mas o que então o Novo Testamento vai proclamar? O Novo Testamento vai anunciar as boas novas da vinda prometida no Taná, a vinda do Messias. Tinha um irmão muito precioso, tio da Vera Lúcia, já está com o senhor. E quando nós começamos a falar com ele, ele falou assim, eu fico com o Novo Testamento. O Antigo Testamento, para mim, já é antigo, é velho. Não, não é. Não é velho, não. Muito bem, vamos lá. Só para vocês, estou destrinchando algumas coisas para a gente ter maior compreensão. A Bíblia hebraica, no Taná, o Tá é Torá. São 5 primeiros livros da Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E esse Na é de Neviim, que é os profetas. E aí então vocês têm Josué, Samuel, Reis, Isaías, tal. Isaías está aqui, né? E o último, as duas letras, é Ketuvim, o CH, que é Salmo, Provérbios, Jó, Cantares, Lamentações, assim por diante. Mas observem aqui o seguinte, podíamos resumir que o Antigo Testamento, o Taná, ele é constituído de vários escritos, né? Então, primeiro ponto, proclama a vinda do Messias, mas vinda como redentor, mas redentor do ser humano que caiu. O judeu não tem desculpa para não entender isso, tanto é que eles aguardam o Messias. O Messias já veio. Mas mais, afirma que o Redentor Messias é Deus. É Deus, eu estou escrevendo com a mesma letrinha colorida, Deus. Como? Então o Messias é Deus? Lembra quando Jesus falou, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Terceiro ponto, o Messias deveria ser traspassado e morto. Isso vocês vão encontrar no Salmo 22:6, Daniel 9:26. Mas tem mais informação. O Messias ressuscitaria.
E para ressuscitar implica que ele pagou a dívida como remidor. E depois que ele ressuscitasse, ele implantaria o chamado reino. Reinaria. A ponto de os discípulos perguntar para Jesus: Senhor, não é agora que o Senhor vai começar a reinar? Lembra de Atos, capítulo 1? Mas vamos lá. Um ponto mais complicado. A pluralidade na unicidade de Jeová no Taná. Quer dizer, na Bíblia hebraica, você vai verificar que o Deus revelado está no plural. Há uma pluralidade, mas, ao mesmo tempo, unicidade. Isso vai dar pane na cabeça de qualquer um. Se ele é único, como é que pode ser plural? Então, vamos observar o seguinte. O Taná, a Bíblia hebraica, ou Velho Testamento, ou Antigo Testamento, fica melhor, é atestada esta pluralidade na criação. Pluralidade na criação. Mas tem mais. No comportamento da raça humana. Eu estou falando coisas aqui que vocês estão dando ponto de nó na cabeça. Mas vamos mais. Vou dar alguns exemplos. O Senhor está falando lá em Gênesis capítulo 1. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note que não é eu faço, eu vou fazer. Não, façamos, é a primeira pessoa do plural. Façamos. Ah, Deus é modesto. Vai falar isso com Deus. Para de ser ignorante. Se está escrito façamos no plural, ele está querendo mostrar alguma coisa para você e para mim. Façamos o homem e mais. A nossa imagem não é nossas no plural. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja o próximo versículo, está em Gênesis 3. Eis que o homem se tornou como um de nós quando ele caiu. De nós quem? Está no plural. Aí vem a expressão, o Senhor Deus. A palavra Senhor Deus é Jeová Elohim. Por isso o lançou fora do jardim do Éden. Então observem isto. Eu estou colocando como nota. Apesar dos substantivos hebraicos, imagem e semelhança, ambos estarem no singular, não imagens, nem semelhanças. É imagem e semelhança. O pronome pessoal nós está no plural. O que indica que, agora observe, tanto a pessoa que fala, como a pessoa a quem se fala, são distintas, são diferentes. Porém, observe, tem uma só imagem e semelhança. Está dando pano na cabeça de vocês? Se imagina o israelita como estaria. Agora vem uma complicação mais ainda. A identificação de 3 pessoas em Deus Jeová. A Bíblia, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia identifica 3 pessoas distintas na descrição do profeta Isaías. Observe, fazendo uma diferenciação esclarecedora e mostra que no texto de, olha a passagem, Isaías 42, versículo 1, não está no Novo Testamento. É o denominado Pai que está falando a respeito do Messias que ele enviaria.
Ah, mas como? Vamos ver o texto. Olha o texto. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Por sobre ele, pois o quê? O meu espírito. Opa, entrou mais alguém aí? O meu espírito. E ele, que vai receber, promulgará o direito para os gentios. Então, olha lá. O Pai. O Pai é aquele que sustenta, escolhe e se compraz a pessoa do Pai. O Espírito é aquele que foi posto ou ungiu o Messias para tal tarefa. E o Messias, propriamente, é aquele que é identificado como servo ou escolhido. Três pessoas distintas: o Pai, o Messias e o Espírito. Quando vocês falam o Espírito de Deus, a expressão que a Bíblia normalmente usa, o Espírito de Deus, ele é de Deus, ele não é Deus. Se eu falar para você uma medalha de ouro, o que é? De cobre? Se eu estou falando medalha de ouro, é ouro. A medalha tem que ser ouro. Então, se eu estou falando do Espírito de Deus, ele é Deus. Então, a afirmação das três pessoas no Antigo Testamento, mais uma vez, olha lá, a Bíblia novamente informa, através da descrição de Isaías 61, é outro versículo, sobre três pessoas, e agora vem de uma maneira muito clara, mostrando que o Messias, filho, é que vai falar. Na passagem anterior, nós vimos que é o Pai que está falando. Agora, essa outra passagem é o Messias que vai falar. Observem lá. O Espírito do Senhor Deus, está falando do Espírito Santo, está sobre mim. Porque o Senhor, o Pai, me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Agora observe, se é o Messias que está falando, então vem uma pergunta: quem são do Senhor, Deus, sobre mim e o Espírito? A pergunta é essa. Então observe agora. A respeito do Senhor, esta expressão refere-se à pessoa do Pai, apresentado como Jeová, foi traduzido na nossa Bíblia como Senhor, caixas altas, na conversa com Adão. Adão é uma palavra no hebraico que normalmente ela é indicada, por exemplo, o tratamento da esposa para com o marido. A esposa chama o marido de Adão. Só isso? Não. Vocês vão verificar que essa palavra Adão também é aplicada a Jeová. Ah, não. É. E notem, se você pegar o Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que tenha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor. Senhor e Senhor. Lá no Salmo 110, 1, a primeira palavra Senhor, toda em caixa alta. A segunda palavra, vocês vão verificar que só o S, que é maiúsculo, as outras caixa baixa. Aqui fala de Jeová. Aqui está falando de Adão. E no Salmo 22, o Senhor Jesus pega Mateus 22, o Senhor Jesus pega esse texto e coloca para aqueles fariseus. E se vocês forem verificar, no Evangelho de Mateus, a língua lá é grega, não é mais o hebraico. E a palavra para Jeová
é a mesma palavra usada para Adão no hebraico. Disse o Senhor ao meu Senhor. Vocês vão verificar que está escrito do mesmo jeito, diferente do Salmo 110:1. E eles entenderam. Eles entenderam que Jesus é Jeová em carne. E a Bíblia diz que depois daquele dia, nunca mais eles ousaram fazer uma pergunta para Jesus. Eles entenderam que Jesus é Jeová em carne. Quando está falando aqui sobre mim, a expressão refere-se à pessoa do Messias, identificado como filho. Ah, ele é chamado de filho. Ah, então o pai é maior que ele. Normalmente a gente entende assim, o pai, o filho menorzinho do que o pai, né? Não. E isso está escrito na Bíblia hebraica? Está. Tem a passagem que estou citando aqui, Provérbios 34, que fala: quem criou os céus? Quem fez isso? Quem mantém tudo sob o controle? A resposta é Jeová. E aí vem com uma última pergunta: qual é o nome do seu filho, se é que sabe? Como? Então Jeová tem filho? Aí você vai lá para Mateus lá nos Evangelhos, o Senhor Jesus fala assim: eu e o Pai somos um. E agora? Mas continuando, o Espírito de Deus, a expressão refere-se à pessoa do Espírito, cuja missão é ungir e glorificar o Messias, é enviado, e sua obra redentora. Podíamos parar por aqui, mas eu vou citar o mais, agora resumindo. Jeová, o Deus Criador, lembra lá na criação, na Gênesis? Olha lá, eu estou colocando o Criador aqui à direita. Então eu vou citar o primeiro texto. Está lá em Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, aqui é Jeová, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. Mostrando que o Pai é Criador. O Deus Pai é Criador. Vamos ver mais. Lá em João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? O Verbo que se fez carne. O Messias. E sem ele, sem o Messias, nada do que foi feito se fez. Então, o Filho, chamado Filho, Messias, é Criador. E a terceira pessoa? O Espírito de Deus, falando do Espírito Santo, me fez. E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Está em Jó 33:4. Então, observem, o Espírito Santo é Deus. Vocês estão vendo o Deus triuno? Vamos ver mais. Esse é um desenho que eu vi, achei interessante colocar, porque dá uma compreensão mais fácil. Olha o que diz Isaías 45:5. Depois eu cito 18 também, 21, 22. Eu sou Jeová, quer dizer, o eu sou, que foi traduzido como Senhor. E não há outro além de mim, não há Elohim, não há Deus. Observem, o Pai não é o Espírito, mas o Filho não é o Espírito. E o Filho não é o Pai. Mas observem, o Pai é Jeová. O Filho, Messias Jesus, é Jeová. E o Espírito Santo é Jeová. Deus triuno. Então observem, a Bíblia ensina
haver um só Deus, Elohim. E que Deus é um só do ponto de vista de sua essência. Mas este Deus, Elohim, subsiste e se revela a si mesmo em três pessoas distintas. Não é que ora o Pai se apresenta como Filho, o Filho se apresenta como Espírito. Não tem nada disso. Essa é uma teoria do Eusébio, uma coisa assim, que muitos anos já foi rechaçada tremendamente. Mas observem, o que a Bíblia mostra? O Pai, o Messias Filho, Jesus, o Espírito Santo, são pessoas coeternas, são pessoas coiguais em todos os atributos. E mais, aqui você vai ter a triunidade. Eu sei que nós estamos acostumados a falar de trindade. A palavra ela pode ser melhor usada, não trindade, triunidade. A própria palavra mostra quando você fala triun. Quando você fala trindade, é o que os muçulmanos falam, vocês creem em três deuses. Os testemunhos de Jeová, como é que chama? Os russelitas, estão sempre batendo nas portas. Eles lutam para dizer que Jesus não é Jeová. Não sei se vocês já enfrentaram esses problemas. Mas não somente os russelitas, chamado Rússio, o fundador da religião, os russelitas, conhecidos como testemunha de Jeová, são falsos testemunhos de Jeová. Mas os judeus também. Observem, quando fala em triunidade, você está falando uma coisa que para o judeu, ele fala que não crê, mas ele engole lebre por gato. Em outras palavras, olha o que está escrito aqui em Deuteronômio 6,4. Vocês vão verificar esse versículo no chamado mezuzá. É uma pecinha compridinha que está sempre no batente da porta. Todas as lojas de judeu que você entrar, você vai verificar que na porta tem. Se for numa casa de um judeu, vocês vão verificar que tem na porta do banheiro, na sala, na cozinha. Sempre vai ter pregado no batente, chamado mezuzá. E eles, quando vão morrer, na hora da morte, eles citam esse versículo, Deuteronômio 6,4. É uma exortação. Ouve, Israel. E a palavra ouve é Shema. Shema Israel. Shema Israel. Jeová. Eloheinu. Eloheinu é plural. Elohim. Só que é nosso. Esse nu aqui é nosso. Nosso Deus. Só que é plural. E mais, Jeová. Agora vem essa palavrinha que está em azul aí, errado. Então, isso daqui escrito em hebraico começa aqui da direita para a esquerda. Shema, Israel, Jeová, Eloheinu, Jeová, errado. Como eles não pronunciam o nome Jeová, então eles substituem como o nome. Lembra do nome Shem? Adoshem. Então, eles põem Adoshem, ou se não, põem uma outra palavra que identifica menos o nome Jeová. Então, aqui vou citar dois Moisés. Um Moisés judeu, muito conhecido, chamado Moisés Maimônides, um rabino. E a colônia judaica respeita muito. Olha o que ele diz. Primeiro que ele não vai usar a palavra Jeová. Ele vai falar Hashem. Que A é o nome. Hashem, o nome. Aí não tem que mudar, né? Elohim é Elohim. Elohim
Nu. Aí repete, o nome, Hashem. Só que ele usa uma palavra interessante, Yahid. Essa palavra quer dizer um, ou único. E aí então, ele fala o seguinte, como é único, então eu vou fazer uma setinha para vocês verificarem. Então ele pega esse primeiro nome e põe como sendo único. Olha lá, esse Yahid, ele significa uma unidade absoluta, que é algo como sozinho, isolado. Por isso que ele isolou aqui. Ele esqueceu tudo para lá de cá, isolou, colocou só o primeiro nome. Ah, já tem o nome lá atrás, então. Agora, esse é o Moisés Rabino. Tem nada com a escritura. Agora tem um outro que é chamado Moisés Bíblico, que escreveu, sendo profeta, boca de Deus. O que ele fala? Ele vai citar. Ele que citou lá, Shema Israel. Então vai ter Yod-Rei, Vav-Rei, Jeová, Eloheinu, nosso Deus, que é deuses, Yehová, Jeová. Agora, quando ele vai usar a palavrinha ele não vai usar a palavra Yahid como esse Maimônides fez. Ele vai usar uma outra palavra que diz É Errad. Esta palavra aqui que vocês estão vendo, Errad, que também significa um. Mas então, qual a diferença de um e do outro? Observem agora. Se nós formos seguir o mesmo exemplo do Maimônides, então Jeová é um absoluto, sozinho. Mas não é isso que o texto está dizendo. Eu coloquei essa seta para vocês visualizarem que não é assim. Olha lá. Este que Moisés, bíblico, escreveu, ele é Errad. Não é Yahid. E Errad fala de humanidade, não é uma unidade absoluta, é uma unidade composta. Que fala de união, lembra que eu falei de união, junto? Então agora vamos seguir o exemplo. Nosso Deus, está incluído aí, e Jeová. Notem que Jeová, Eloheinu, Jeová, é um. E uma coisa interessante, você nunca vai encontrar nas Escrituras o nosso possessivo, pronome nosso, você nunca vai encontrar na frente do nome Jeová. Você nunca vai encontrar Jeová nu. Quer dizer, não quer dizer, não tem nada a ver. Mas você vai encontrar Eloheinu. É nosso senhores. Lembra que Jesus se fez homem? E ele chama você de amigo? Porque ele veio para redimir como Redentor. Mas vamos ver mais. O que vem a ser essa unidade absoluta? Nós já estamos terminando. Unidade absoluta e unidade composta. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo, unidade simples ou chamada composta, ela aparece 11 vezes nas Escrituras, como Yahid, 11 vezes. Eu tive a pachorra de pegar todas as passagens. Eu não vou citar aqui para vocês, mas eu posso afirmar isso aí. Se alguém quiser ver, depois eu mostro. Olha, vou pegar só uma passagem que é bem clara no entendimento. Olha lá, Gênesis 22, está falando do Isaac
filho de Abraão, o filho da promessa. Não é Ismael, mas o filho da promessa, que é Isaac. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho. Para ser bem claro para Abraão, único. E a palavra que Deus usou aí é Yahid. Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali o holocausto. Então a palavra único lá é Yahid. O próprio Deus usou. Vamos ver um exemplo da unidade composta. Ela já não aparece 11 vezes, aparece 967 vezes. Eu vi muitas, mas não dá tempo, é muita coisa para compilar. Mas observem, essa palavra errade. Eu só peguei um exemplo. Olha o que diz lá Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e o homem se unirá à sua mulher. Os dois serão uma só carne. Este um é errade, é um composto. Deu para entender a diferença? E vocês vão pegar os 900 e pouco textos a mais, vão verificar sempre. Outro exemplo, o dia. Noite é dia, e noite e o dia, um dia. Tarde e manhã, um dia. E assim você vai pegar vários exemplos. Muito bem. Então agora, só para continuar. A pluralidade na ação de Jeová no Taná. Eu estou afirmando, reafirmando, é ainda demonstrada na ação da bênção araônica. O judeu conhece muito bem isso e vocês também. Número 6, olha lá. Observem, o Senhor, falando Jeová, te abençoe e te guarde. Primeira vez. A segunda, o Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E a terceira vez, o Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Isso está na bênção araônica. Estão vendo? Agora observe o seguinte, a pluralidade na unicidade do Deus Criador no Novo Testamento. Mas no Novo Testamento, é a mesma coisa? Vamos lá. É também demonstrada na ordenança do próprio Messias Jesus. Isso está em Mateus 28:19. Olha o que diz lá. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os. Preste atenção. Em nome está no singular, não está em nomes. Eu já vi muito pastor falar assim, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Ô pastor, onde está escrito isso na Bíblia? Ah, mas não tem importância. Como que não tem? O nome é no singular. Mas agora a identificação das pessoas com o nome no singular. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então veja o seguinte. O nome do Pai, do Filho e do Espírito. Lembra das setas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então nós podemos concluir. O Antigo Testamento mostra a unidade composta, que é o errade, da Trinidade. Enquanto que o Novo Testamento, bem específico, mostra a deidade separadamente de cada pessoa da Trinidade, identificando Pai, Filho e Espírito. O Deus Criador carimbou o nome dele na criação.
como triuno. O mundo em que vivemos é o trabalho manual de Deus e a criação reflete os atributos invisíveis do Criador. Muitas vezes a gente não vê porque não quer. Olha lá, as leis da natureza refletem o Deus da Bíblia, pois são, primeiro, eterno, não mudam. Causa e efeito, um fenômeno na física, vai sempre ter. Se você der um muro numa parede de aço, pode ter certeza que você vai machucar a mão. Causa e efeito. Ela é transcendente, não se pode pegá-la. E ainda, a criação é 3 em 1. Assim como é Deus triuno. Vocês querem ver um exemplo? O tempo. Quando você fala tempo, você fala presente, passado, futuro. Não existe futuro se não tiver o presente. Não existe o passado se não tiver o presente. E não existe o passado se não tiver o futuro. 3, 1. A matéria. Agora nós podemos pegar ou sentir. Sólido, líquido e gasoso. Água. Você toma água líquido. O gelo você não toma. Você vai lamber o gelo lá para diluir. E o gasoso, então, se estiver muito quente, se queima. 3. O espaço. Agora, entrando com a engenharia. Espaço. Comprimento, largura e altura, você determina um volume. O átomo, entrando na física, você tem prótons, você tem nêutrons e você tem elétrons. 3, 1. A música, quem é músico aí? Você vai ter a melodia, você vai ter harmonia e você tem o ritmo. E o homem? O homem, ele é uma alma, possui um corpo e Deus formou o espírito nele. Uma trindade. Não estou falando triunidade. Triunidade é o Deus vivo. O homem é uma trindade. Então, olha que coisa interessante para nós terminar. A Bíblia atesta a triunidade pelo amor. Eu estou colocando isso, fiz esse slide hoje. É uma coisa interessante. A união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, em um só nome, afirma igualdade e unidade de substância da divindade. Iguais, eternas, embora distintas, sendo Deus cada uma dessas pessoas. A Bíblia revela também que Deus é amor. Isso você vai encontrar em 1 João 4,16. Deus é amor. Ou seja, ele não somente ama, mas o amor é um dos elementos essenciais do seu ser. Então, o fato de ele ser amor exige uma triunidade de pessoas. Como? Aquele, o Pai, que ama. Aquele que é o Filho, ele é amado. Eis meu Filho amado. Aquele que é o Espírito que une os dois no amor. Meno Kalish, o pastor lá em Israel, nós estivemos na igreja dele 2 vezes. É judeu, Sabra, nascido lá em Jerusalém. Ele falou uma coisa que eu notei. Não pode haver menos nem mais no terreno divino. Meno Kalish diz o seguinte, olha o que ele fala. A pluralidade de pessoas não prejudica a unicidade de Deus, como judeu, hein?
nem significa que ele esteja dividido em muitas partes, o que em certo sentido o tornaria deficiente. Perfeitamente o conceito. E eu coloquei para nós encerrarmos aqui, para não gastar muito tempo aqui. Eu estou mostrando o Alcorão, esse livro aqui, ó, a Bíblia dos muçulmanos. O Alcorão nega o Deus triuno. Olha esse que está escrito aqui. Eu vou ler para vocês. Ó seguidores do livro, ele está falando para os judeus. Não vos excedais em vossa religião, e não digais acerca de Alá, senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, não é senão o mensageiro de Alá e seu verbo, que ele lançou a Maria, o Espírito vindo dele. Então crede em Alá e em seus mensageiros, e não digais Trindade. Abstende-vos de dizê-lo, é-vos melhor, apenas Alá é Deus único. Glorificado seja. Como teria ele um filho? A minha Bíblia diz, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E ele fala aqui que Alá nunca teve filho. Você vai traduzir a palavra Deus, o Alá, vai traduzir em português como Deus? De maneira alguma. Trindade, o que é isso? Agora, observem, eu fiz questão de colocar isso aqui para vocês. Sereis semelhante ao Altíssimo. Então, tudo que Deus é, ele quer ser semelhante. Sereis semelhante ao Altíssimo. Está aí, isso aqui vocês estão vendo que é um produto do site deles. Interessante que lista dos 90 nomes e atributos de Alá. 99, eu pergunto, por que não é 100? Porque está faltando um. Exatamente. Olha lá, se vocês forem olhar, Al-Rahman, eu acho que isso pronuncia, o misericordioso, o clemente, o 2, o misericordioso, o soberano, o sagrado, a fonte da paz, a guarda da fé, a fonte da fé, o protetor, o poderoso, majestoso. E aí vem da dor de barriga de você verificar isso. Mas continua. Olha lá, amigo protetor. Lembra do amigo mais chegado que o irmão? O patrono e ajudante. Digno de louvor. Por isso que eles matam. O Trump está programado para ser morto por eles. Agora, se vocês forem verificar, dê uma olhada correndo aí, vê se vocês encontram uma palavrinha amor. Não tem. Não tem. Olha lá. O mais forte, o firme, o leal, o amigo protetor, o patrono, o ajudante, e segue, você não vai encontrar. Agora vamos chegar nos 90. Olha lá, mais elevado, mais generoso. Pá. Vamos chegar lá. Chegou no 99. Não tem amor. Agora, se vocês abrirem a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, vocês vão falar: Deus é ágape, Deus é amor. O Deus da Bíblia. Por isso que tem 99, está faltando isso. Agora, se ele falasse que ele é amor, aí fica muito evidente, né? O Deus da Bíblia, que foi escrito, a Bíblia foi escrita muito antes. Eles apareceram no ano 600, 700 depois de Cristo. E são 99 atributos de Alá. 99, falta um. O do que é Deus é amor. Não é que ele possui, ele é. Por isso que Deus amou o mundo. Não tem Alá amar o mundo, não existe isso. Então, meus irmãos, olha lá, esse é o Corão.
São blasfemos aqueles que dizem Deus é o terceiro da Trindade, porquanto não existe divindade alguma além do Deus único. Se não desistirem de quanto afirmam, um doloroso castigo açoitará os incrédulos entre eles. Isso está na Shura. Shura são os mandamentos deles, né? O capítulo, capítulo 5, versículo 20, 73. Tudo é cópia, tudo é cópia. E vem com uma perguntinha besta. Eles perguntam para você crê em 3 deuses, né? Jesus, o Pai e o Espírito? Então, 1 mais 1, na minha conta em matemática é 3. Você está errado. Como é que você fala que é 1? Ô, meu amigo, você está pensando que Deus é laranja? Pega uma laranja aqui, outra laranja aqui, você soma, tem 3 laranjas, é isso? Você está pensando em pegar um pedacinho de pau, aí pega outro pedacinho de pau e pega outro pedacinho de pau e fala 3 pedacinhos de pau dá 3. É isso? Bom, o seu Deus é pequeno mesmo, hein? Meu Deus é infinito. Você não pode pensar e usar matemática somando Deus, somando o Pai, o Filho, o Espírito. Mas você pode determinar um volume maior se você pegar uma base, que é G um lado, vezes o outro e vezes a altura. Você não vai achar o volume, um espaço maior. Estou falando de uma coisa material. Imagina Deus Criador. Mas esse exemplo mostra, não é 1 mais 1 mais 1. É 1 vezes 1 vezes 1 igual a quanto? A 3. Deu para entender? Olha lá, crer na Trindade, isto é, crer no que o Pai, o Filho e o Espírito sejam 3 pessoas e uma divindade, é a profanação suprema contra Allah. Isso não faz sentido. Na cabeça dele, não, incrédulo. Se não nasceu de novo, não vai entender. Olha o que ele diz. Francamente, Jesus jamais creu nessa doutrina, mas sempre defendeu a singularidade de Deus. O que ele entende por singularidade de Deus? Não enxerga um palmo na frente do nariz. A própria Bíblia não apoia a forma trinitária. Você é ignorante. Em uma hora aqui, eu citei várias passagens. Eu teria mais 200 passagens para citar. Está gravado. Que o Senhor Jesus abençoe.